Recording in progress. É uma coisa, né, que trava a língua, né? É difícil. Mas vamos lá. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu ver os rostinhos, porque, né, eu tô na minha casa espírita, né? Então, deixa eu me aproveitar um pouquinho, já que eu gosto tanto dessas pessoas. Legal, consegui ver alguns rostinhos. Que a gente possa ter uma tarde proveitosa. E hoje vamos falar sobre esse capítulo 7º, né, do livro Jesus no Lar, que foi uma escolha muito interessante, né? Porque Jesus no lar, né? Em situação de pandemia, a gente fica muito mais no lar, né? E, poxa, que ideia interessante de revisitar o Evangelho no contexto em que nós nos encontramos. E para nós começarmos, eu quero vender meu peixe. E aí, para isso, né? Por que a gente vai discutir sobre o maior servidor? Vou compartilhar nesse momento com vocês a letra da música e vamos ver o que ela pode trazer para nós. Essa música se chama Mãos Marcadas. Então, o que ela traz de reflexão em relação ao estudo de hoje? O trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos e atendendo a semelhante lei. Puseste mamas as mãos em nossos braços, enquanto estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos, e me lembre das mãos. Que eu busque tão somente a luz que me acenas. Quero o trabalho apenas, que eu seja alguém que se ouvide no bem, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, para que eu também tenha as mãos marcadas, para que eu também tenha as mãos marcadas. Então, essa música nos concita, nos traz a importância do trabalho. E tem bastante relação com o título do estudo de hoje, o maior servidor. Mas vou continuar vendendo o meu peixe, tá? Trago também a questão 132 do Livro dos Espíritos. Nossa, como eu gosto de trazer, toda hora eu estou trazendo de volta essa pergunta dos meus estudos, porque ela nos direciona, nos redireciona para o nosso eixo. Porque é a pergunta: qual o objetivo da reencarnação? E são dois objetivos. E meu computador está ameaçando desligar a bateria. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Eu tô com mau contato aqui com o meu computador. Só um instantinho, gente. E aí? Ainda está com problema. Bom, talvez eu tenha que usar o meu celular para eu conseguir dar esse estudo. Tá dizendo que eu tô com mau contato. E eu vou fazer assim, enquanto eu tô preparando aqui, eu vou ligar, vou entrar também, tá, Catita, pelo meu Tá bom. celular, para eu conseguir garantir que eu não vou cair, né? A questão é que meu estudo está no computador, então vai ficar meio difícil, mas aí eu vou ter que dar um jeitinho. A gente aprende, né? Vou tentar, enquanto isso, continuar mexendo A aqui. gente já fez estudo sem luz, a gente já fez estudo sem computador, a gente já fez estudo sem vídeo aqui, que teve gente que vídeo fechou na hora.
Plano Bom, B, plano C. eu já consegui aqui mexer na tomada, e aí está voltando aqui perguntando problema de bateria. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. É porque hoje Sim. aqui tá meio desafiador as coisas tecnológicas aqui onde eu me encontro. Estou em Macaé e aqui o contexto é um pouquinho mais complicado. Bom, mas vamos voltar, gente. Estou vendendo meu peixe, nada aconteceu, né? Então, vamos agora para a questão 132, que é sobre os objetivos da reencarnação. E eu estava falando que são dois. Um deles é de nós nos aperfeiçoarmos. O outro, eu vou ler porque é a parte da minha venda, né? Pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação, isto é, pôr o espírito, que nós estejamos em condições de dar suporte à obra de Deus. Continuando, só para enfatizar. Para executá-la, é que em cada mundo tome o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, eu acho que está muito claro a importância de hoje. Qual é o maior servidor, isto é, como nós melhor podemos servir a Deus em sua obra? Quais diretrizes nós podemos ter para sermos melhores instrumentos, já que esse é um dos dois objetivos da reencarnação? Um é para nós nos aperfeiçoarmos, outro não é só pensar em nós, é também pensar na obra de Deus, na evolução do mundo, na melhora da sociedade. Uma coisa leva a outra. Então vamos contar então a história deste capítulo 7 do livro Jesus no Lar, em que fala de uma conversa com Jesus e seus discípulos, e Filipe, um dos discípulos, pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? E aí Jesus, para responder, adivinha o que ele faz? Conta uma história. E aí Jesus inicia falando que havia uma grande multidão que vivia num extenso campo, quando estacionou aí, neste local, um famoso guerreiro, ensinando táticas militares, transmitindo aprendizagens de defesa, exercícios físicos laboriosos. E aí o povo assim conseguiu se militarizar, mas passou a se entregar a exercícios muito perigosos. Inclusive, alguns jovens perderam a vida nestas práticas de defesa. Passou o tempo, este homem se foi. Um outro homem aparece, um político, trazendo ao povo o conhecimento das leis, mas separando essas pessoas, esses habitantes, em grupos com choques de ideias, moços contra velhos, pobres contra ricos. Apesar de trazer benefícios materiais obtidos pela competição desses grupos, este político deixou, neste povoado, escuros espinheiros de ódio, discórdia e desengano. Veio uma terceira pessoa, um filósofo. Ele chegou ao povoado e trouxe para reflexão e discussão as diversas escolas filosóficas. Contudo, o povo passou a pensar, a discutir sobre questões infrutíferas, alguns inclusive chegando a duvidar da própria existência. Então veio uma quarta pessoa, um sacerdote dessa vez, trazendo a necessidade da oração, da adoração. O povo aprendeu a disciplina do exercício da prece em horários certos, mas os problemas da comunidade permaneceram os mesmos. E assim, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valores, nem alegria neste povo. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, um homem simples surgiu ali,
sem armas, discussões, escrituras, imagens, mas com um sorriso espontâneo e com um coração cheio de bondade e cheio de boa vontade. Não pregava doutrinas espetaculares, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero a Deus. Tomou uma parte do campo e ali plantou singelas flores e frutos. Neste ato, neste trabalho, conversava com os companheiros de luta, ensinando e compartilhando as experiências da vida. Aperfeiçoou a agricultura, construiu casas e instalou uma modesta escola. Em breve, a paz, a prosperidade, a alegria de viver e a fraternidade reinavam neste povoado. Com o espírito de trabalho e educação que este homem espalhava, a defesa era boa, a política ajudava. A filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Finalizada a história, os discípulos se aquietaram, não tinha mais o que falar. Então Jesus complementa: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. A história é longa, né? Vamos então refletir sobre a história. Primeiramente, eu gostaria de trazer para reflexão esses 4 setores da sociedade que foram muito bem apresentados na história, não limitando que esses 4 setores representam toda a sociedade. Por exemplo, não apareceu ali nenhum artista, mas apareceram alguns setores bem interessantes que nos fazem pensar. A militarização, a política, ai meu Deus, política, a filosofia e o sacerdócio. Acho que nesse caso a gente pode simbolizar e generalizar como religião. E vamos relembrar? O primeiro homem, um guerreiro, ele exacerbava o poder militar, parecia inclusive militarismo ao invés de militarização. Militarização é você militarizar uma população, que ela tem ali uma organização militar, pelo menos. Não, ele parecia que pregava o militarismo, mas esse poder militar acima de tudo. Teve a sua importância, a população passou a fazer atividades físicas, passou a ter uma defesa. Mas o exagero disso causou alguns problemas, né? Muitas atividades perigosas e a perda da vida de alguns jovens dessa população. E a política? E o homem que apareceu com as leis? O povo teve o conhecimento das leis, algo que norteia as ações e a organização daquele povo. É importante. E, inclusive, é interessante, eu não sei nem se vocês chegaram a pensar no trecho, né? Porque ele fala que houve benefícios materiais obtidos através das disputas de ideais entre os grupos que se formaram. Lembram que eu falei, né, que passou a ter separativismo entre moços e velhos, pobres e ricos, e a história que Jesus nos conta fala que essa competição resultou em benefícios materiais. Eu fiquei tentando pensar como isso pode ter acontecido. Para mim, existem duas interpretações. A primeira delas é que, quando há competição, choque de ideias, isso tem benefícios, porque um grupo mostra as contrariedades do outro. E aí os dois grupos vão se aperfeiçoando, vão se tornando melhores as ideias que ali estão.
A outra coisa que eu pensei é na meritocracia. A competição entre pessoas faz com que elas busquem o melhor para conseguir algo em troca, e isso traz benefícios materiais, de acordo, inclusive, com o nosso estado atual de evolução, em que muitas pessoas ainda precisam, eh, para se estimular a fazer melhores atividades, melhores trabalhos, ter benefícios em troca para o seu próprio enriquecimento e interesse. Então, nós podemos tentar interpretar dessas duas formas. Mas o que ficou marcado nesse político? Esse separativismo, o ódio, a discórdia, a polarização. Isso é algo que nós estamos sofrendo muito, e um dos perigos iminentes que tornam isso cada vez mais radical são as redes sociais. Existe um programa, um documentário meio romanceado no Netflix chamado Dilema das Redes, que nos faz pensar no perigo das redes sociais, e nós aqui, pais, sabe, temos que ter muito cuidado com as crianças, com os jovens e conosco, porque está acontecendo. E o que acontece? Esse documentário romanceado, porque fala, né, sobre o perigo da rede social, mas numa família, acontecendo ali dentro de uma família, de uma história de uma família, e com alguns personagens que são referência no campo da informática, das redes sociais. E o que se fala é que as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, eles têm algoritmos, como se fossem fórmulas matemáticas que fazem com que as pessoas visualizem, tenham mais experiências com aquilo que mais as agrada e ou aquilo que elas mais acreditam. Isso nos faz entrar numa bolha, que é aquela bolha do lado social, político, partidário que a gente acredita, que a gente ama e quer. E as outras coisas desaparecem. E nós vivemos, então, num mundo ilusório. Então, tentando contextualizar para esse lado da política, temos que ter muito cuidado com isso. Então, nós falamos da militarização e da política, eu queria trazer um pouquinho sobre o espiritismo em relação a isso. Não tenho, gente, nenhuma ideia de encerrar, apenas de trazer algumas pinceladas. E vamos, então, para o livro Consolador, a questão 58, que fala mais sobre a questão da militarização. A pergunta: reconhecendo-se o Estado como emparelhamento de leis convencionais, é justificável sua existência, bem como a das classes armadas que sustentam no mundo? Então, está falando, né, da necessidade do Estado ali presente e a importância da militarização. Isso é necessário? Vem, então, o Espírito Emmanuel respondendo. Na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade, as diferenças dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para a execução das provas individuais nas contingências humanas, até que o homem perceba um sentido da concórdia e da fraternidade dentro das leis do Criador. Então, de fato, existe uma necessidade de um controle estatal, de uma militarização, porque os países são diversos, os interesses e a imperfeição no nosso grau evolutivo ainda exige que os povos tenham suas defesas. Caso contrário, nós teremos povos dominando os outros. Então, isso serve para nós termos maior tranquilidade entre povos, entre nações, e inclusive dentro da nossa própria nação. Mas que nós, como espíritas, tenhamos o entendimento que isso se refere a uma necessidade temporária do nosso grau evolutivo. Continuando, então, a história. Nós falamos, né, do guerreiro, que trouxe a militarização, do político, que trouxe as leis e separou os povos através de diferentes correntes políticas. Depois veio, então, o filósofo, que traz o conhecimento, as correntes filosóficas. O povo, olha a importância da filosofia, o povo exercita o pensamento, as discussões, questionando tudo.
mas o excesso da discussão, das reflexões infrutíferas, não associadas a pensamentos elevados, fez com que muitos ali presentes questionassem, duvidassem da própria existência. Chegou um campo de abstração do pensamento em que as pessoas já até não acreditavam que existiam, para mostrar o ceticismo radical que ali surgiu naquele povo. Então é interessante porque a história não condena nenhum desses setores. Todas essas pessoas que chegam ao povoado trazem alguma coisa para o progresso desse povo, mas esses setores colocados isoladamente, exageradamente, deram os problemas que foram na história citados. E, por fim, veio o sacerdote, né? Vamos lembrar que ele trouxe ao povo a importância e disciplina da oração, da adoração a Deus, mas que isso não solucionou os problemas daquele povoado. Imagino que a história tenha se referido especialmente aos problemas de ordem material, de organização do povo, dos recursos que eles precisam, da divisão e da justiça, de todas essas coisas. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre espiritismo e esses dois personagens que representam filosofia e religião. Primeiramente, vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 649. Em que consiste a adoração? Resposta dos Espíritos: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, nós não podemos negar a necessidade de adorar a Deus. Já temos aquele momento de prece em que nós lembremos de Deus, da sua grandiosidade, do seu amor eterno, daquele Pai que mais nos conhece e mais nos ama, porque isso nos vincula melhor a Ele e a sua espiritualidade superior. Mas, ao final da história, nós vemos que aparece um personagem. E como é que ele exercita essa religiosidade, seja pela adoração, seja pela oração? Eu vou reler o trecho que lembra este simples homem. Nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, em quais momentos nós temos aí o do culto, da adoração, através dos gestos? Não estou dizendo que o momento de adoração, de prece, de isolamento não são importantes. Gente, nós temos, né, Francisco de Assis, né, o nosso mentor, e quem lê a história dele sabe que ele usava muitas horas, muito tempo do seu dia para ele ficar ali isolado com Deus, adorando, refletindo profundamente e intensamente. Mas uma das coisas que eu me alegro muito, olha, eu tenho duas coisas que eu me alegro muito de ter nascido e crescido na casa de Jesus. A primeira delas foi, e é claro que tem que ser, né, a evangelização. E eu tenho muita gratidão e é muito interessante, né, porque eu não faltava, eu sentia assim que eu necessitava muito daquilo. E aí eu passei na mão de muita gente. Muitos anos, né, de Kátia, de Ellen, de Alfredo, de tio Cosme, entre muitos outros, né, e eu recebi muitos ensinamentos, foram muitos que ficaram muito marcados. Mas a outra coisa que eu queria dar um enfoque, e que muito me alegra também, é que tem convergência, consonância com isso que esse homem fazia, através dos gestos, através do trabalho, através do servir, nós rendemos culto a Deus. É através do estar com o outro, na busca de tornar uma sociedade melhor e justa, é que nós buscamos nos vincular a Deus, a nossa oração através da prática. E foi algo assim que eu aprendi muito com a Casa de Jesus, desde pequenininho, em campanha do quilo, em visita a asilos, né, Kátia?
em trabalho com pessoas em situação de rua. Olha, o primeiro trabalho que eu de fato me vinculei sem ser a campanha do quilo. Qual foi o primeiro trabalho que eu estive na Casa de Jesus com 15 anos? Foi o trabalho na cozinha, no apoio do Digi. Como eu aprendi naquele momento, como aquilo foi importante, assim, para o meu primeiro vínculo. Então, assim, eu falo um pouco emocionado, não posso nem relembrar muito, porque senão não dou seguimento ao estudo. Mas essa lei da adoração não é isolada em nós que somos da casa de Jesus, do movimento espírita, não é isolada dos gestos. São coisas que se misturam, são coisas transversais. Nós precisamos ter o nosso momento, nossa intimidade com Deus, mas a gente, graças a Deus, aprendeu através das práticas, né, das diversas oportunidades que nós temos, justamente por convivermos numa sociedade ainda muito injusta, e que nos traz muita angústia por assim vermos a sociedade, mas se assim termos essa sociedade, significa que nós temos um vasto campo de ação. E isso a Casa de Jesus, quem se voluntaria, quem se abre para isso, vai ter um vasto campo de serviço e muitas felicidades encontrará por causa disso. Fica a dica e fica a propaganda, tá? Então, nós tivemos aí algumas reflexões sobre a adoração. E agora vamos para mais o final da história, né? No trecho em que fala da fala de Jesus em relação ao que o homem fez. Vamos relembrar o trecho? Trazia para cá. Em que Jesus faz uma conclusão da sua história. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionaram ao corpo e à mente das criaturas. Isto é, Jesus está ali deixando claro a importância que o guerreiro, que o filósofo, que o político e que o sacerdote tiveram. Mas paira acima de todos quem? Aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo. Aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo. Então, paira acima de todos quem foca, quem se concentra na visão do espírito imortal, não apenas das necessidades supérfluas e temporárias dessa existência, mas na busca da conquista das virtudes, das ações que vão permanecer em nós durante toda a nossa trajetória como espíritos. E fala que nós devemos educar, ensinando e servindo. E aí, nós temos aqui, olha, nós temos 24 janelinhas, né? Devem ter em torno de 26, 28 pessoas, porque eu sei que algumas pessoas assistem juntas. Todos nós aqui, todos esses 20 e tantos, temos condição de assim agir. Nos nossos setores de trabalho, de ação, seja como criança, adolescentes, idosos, adultos, todos podemos passar por atividades educacionais onde estivermos. Atividades educacionais que visam ações, atitudes como espíritos imortais. Todos nós aqui. O homem que quer falar da história, é interessante, né? Porque a história apresenta como um homem simples. Quem é esse homem? O que ele fazia? Até parece ali que poderia chamar um de agricultor, porque foram as primeiras ações dele. Mas depois ele constrói uma escola, né? Ele faz de tudo. E olha ali, ele trazendo, simbolizando ali a educação do povo. O que ele faz? Ele, durante as suas atividades com as pessoas, ele conversava, ensinava, mas compartilhava experiências. Então, todos nós aqui não precisamos ser letrados. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós temos os nossos testemunhos para compartilhar, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito da Igreja Católica. O espaço de testemunhos. Quem aqui viu a Jornada Mundial da Juventude, em que os jovens iam ali no palco, na praia de Copacabana, trazer os seus testemunhos? Como isso é gostoso! Nós vivemos num mundo de provas e expiações, então passamos por muitas dificuldades, temos muito a compartilhar com as pessoas.
e engrandecer a todos nós com tantos compartilhamentos. Mas então, como nós podemos pensar em educação? Já que aquele que melhor serve, aquele que serve-se de melhor instrumento é aquele que educa, como espírito imortal. Então, existem duas questões do Livro dos Espíritos. Primeiro, que vai pincelar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Questão 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então, as leis severas, que para alguns parecem até agressivas, não é uma necessidade ainda nossa? Os espíritos respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Resposta dos espíritos, e nós somos espíritas. E aí, algumas vezes, nós ficamos muito angustiados e muito aborrecidos em ver tantas injustiças que acontecem na nossa sociedade e vem ao nosso pensamento desejo de leis mais severas, de que pessoas mais jovens sejam presas, punidas, isoladas da sociedade. Aparecem, então, algumas vezes, discussões acerca da pena de morte, o retorno disso. Mas nós somos espíritas, nós entendemos, não querendo polemizar, politizar essas discussões, mas qual é o foco? O foco é ir lá na raiz, é buscar condição para que o povo se eduque de forma integral, para que o mal seja cortado pela raiz, os comportamentos infelizes diminuam e assim, consequentemente, as leis serão menos severas. E aí eu falei em educação integral. O que seria isso? Vamos para a questão agora 813 do Livro dos Espíritos. Adoro essa pergunta, gente. É outra pergunta que eu trago toda hora. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? A pessoa caiu, olha a pergunta. A pessoa caiu por culpa própria na miséria. A sociedade tem responsabilidade, responde por isso, por esta pessoa? Resposta dos espíritos. Estranho, né? Porque a pessoa teve culpa, né? Então, resposta. Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. A sociedade, muitas vezes, é a principal culpada da queda daquela pessoa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, o que os espíritos vêm trazer, e tem uma outra pergunta que eu não tenho tempo de apresentar, mas sobre a importância da educação moral. E ele usa um verbo bonito, né? Ele fala que a falta da educação, a má educação, falseia o critério. As pessoas passam a ter critérios falsos, que para ela aquilo é verdade. Mas se elas tivessem uma educação moral justa, de acordo com o evangelho, com Deus ali, certamente ela poderia ter critérios mais justos, mais nobres, não é? E, inclusive, diminuindo, né, as suas tendências perniciosas de muitos séculos. Então, nós aí observamos, a dívida é grande. Por quê? Por que a sociedade tem essa dívida? Existe um foco muito grande na educação intelectual. E pouco se fala e se faz em relação à educação moral. E isso é algo muito sério, que explica muitos problemas em nossa sociedade. E então, como uma escola, por exemplo, poderia fazer para que essa educação fosse integral? É muito difícil, porque já houve iniciativas de educação moral, moralismo nas escolas,
mas nós já estamos tendo algumas iniciativas. Por exemplo, no currículo da Sociologia do Estado do Rio de Janeiro, existem discussões relacionadas às minorias e aos injustiçados. Muito interessante, questões relacionadas ao racismo, por exemplo, que traz à tona uma discussão sobre isso, embasado nas discussões sobre os teóricos socialistas do campo da sociologia. Na matemática, por exemplo, um professor pode trabalhar estatísticas? Pode, trabalha, faz bastante, né? O professor trabalha as contas? Trabalha. Mas por que ele não pode trabalhar isso permeando educação financeira, em que aqueles jovens vão aprender a melhor ter educação com as suas posses financeiras? E eu estou falando isso, gente, por causa do dia de ontem também, tá? Por causa do Dia do Mestre. E eu não sei, eu consigo compartilhar uma tela? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem me tornar anfitrião ou alguma coisa assim? Eu queria mostrar uma fotinho, já foi liberado? Ainda está dizendo que tá desativado. Acho que agora foi. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo mostrar. Vocês estão vendo aqui uma foto esses são alunos meus de 2016. E aí, pelo rostinho deles, o que vocês acham que eles estão fazendo? Olha quantos jovens. Olha aqui que coisa bonita. Eles estão todos sorrindo, né? Eu acho que não tem ninguém aí que não esteja sorrindo. Eles estão sorrindo, mas eles estão com uma agulha no braço por 5 minutos, dando mais ou menos 10% do sangue deles para uma bolsa. Mas eles estão sorrindo. Então, é só um exemplo, né, do que a escola pode fazer paralelo. Não precisa ter um professor que fale de moral, que isso seja trazido aos jovens no campo escolar. E eu pouquíssimo faço em relação a isso. Eu marco a agenda e levo, e não consigo mais parar, porque se eu chego no pátio da escola, eles falam, Kaufmann, quando é que vai ter outra campanha? Quando é que você vai levar a gente no INTO? Quando é que a gente vai no Meu Rio? E fica uma coisa assim, não dá mais para parar, o trabalho não é meu, o trabalho é deles, eu só ligo e a van vem e levo. Né? Então, o que esses jovens são capazes de fazer a partir do momento que eles doam sangue? Eles são capazes, eles aprendem, mostram que eles são capazes de fazer muito mais pelo outro. Então, fica aí só alguns exemplos do convite de que nós possamos ser instrumentos integrais, inteiros, holísticos, completos, em que nós, cada um de vocês, eu, possamos servir da melhor forma. E a mensagem deixa claro. Onde estivermos, estarmos abertos a experiências educacionais como espíritos imortais. Através de gestos, não necessariamente espíritas, né? Porque o Estado é laico, existem questões delicadas em relação a isso, mas podemos levar em diversas atitudes que nós possamos ter com os nossos amigos, com nossos familiares. E, por fim, eu gostaria de cantar uma música que eu gosto muito, e só para trazer reflexão, lá do início do estudo em que eu falei da pergunta 132, que fala que o objetivo da reencarnação é, primeiro que eu foquei no estudo de hoje, nós darmos suporte às leis de Deus e fazermos a sua vontade, a melhora da sociedade, o progresso de todos, mas que não nos esqueçamos do burilamento íntimo, da necessidade do nosso autoaperfeiçoamento. E a resposta é muito didática, porque uma coisa leva a outra. E é interessante porque nós podemos, às vezes, focar muito no servir, no ajudar, no servir, e esquecer um pouquinho do autoconhecimento, da necessidade de se melhorar. Isso é um ponto muito delicado, porque aquela ação que nós fazemos para aquela pessoa é muito importante. Mas quando nós paramos para nós nos melhorarmos, nós estamos adquirindo conquistas eternas. Se esse for o foco, nós vamos sair muito mais leves e felizes dessa reencarnação, porque seremos capazes de ajudar muito mais, através da conquista de valores e virtudes. Então, vamos cantar essa música? Deixa eu
pegar aqui, não sei se alguém consegue colocar no grupo. Você consegue colocar a letra da música? De qualquer forma, eu estou pegando aqui. Ela se chama Servos Fiéis e é da Maria Elza Tiscati. Vou colocar aqui. Então, que a gente possa mergulhar respirar nesse mar artístico nesse momento. Ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor. Dani, seu vídeo travou. Não sei se você consegue ouvir a gente. Estávamos super embalados aqui por servos fiéis. Acho que a conexão dele do computador caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele retorna. Mandar uma mensagem para ele aqui. Tecnologia faz isso, né? A gente manda uma mensagem no WhatsApp e informa para o companheiro que ele caiu. Vamos ver se ele retorna. Voltei. Voltou. Posso cantar o trechinho final ainda, Catita? Você vai ter que cantar tudo de novo, porque senão a gente vai perder a conexão. Não, eu canto Pode o ser? segundo trecho, ele é bem autônomo, né? Então Vamos lá, tá, então. como você quiser. Botei aqui a internet no meu celular. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Então, eu acho que essa mensagem, essa música, ela traz assim num momento de dificuldade, sabe, que a gente não enxerga o caminho, né? E a gente tem que voltar o nosso pensamento, nosso olhar para Deus e pedir insistentemente para que a gente possa ser esse servo, esse melhor instrumento e sairmos daqui em condições de mais felicidade e paz, buscando esse autoaperfeiçoamento, mas essa necessidade de sermos melhores instrumentos. Muita paz para todos.